Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir mais uma edição do programa Roda Viva na TV Cultura, nossa parceira desde o ano passado, estão convidados a continuarem conosco aqui na TV Rio Branco, canal 8.1, agora falando do que é nosso. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, nesta segunda-feira, 14 de agosto de 2023. O programa de hoje recebe o vereador João Marcos Luz, ainda no MDB, digo ainda porque ele não recebeu a carta, então ele ainda é parte integrante do MDB, mas certamente ele já decidiu que não vai ficar lá. Está à procura de um novo partido e muitos partidos também à procura dele. Certamente ele já disse que vai se filiar a algum partido de direita, conservador, isso mesmo. Recebemos também o doutor Pedro Longo, juiz aposentado, deputado estadual, vice-presidente da Assembleia. Ele já foi líder do governo, cumpriu a sua missão. O vereador João Marcos Luz é o atual líder do prefeito na Câmara. Vamos aqui debater vários assuntos, claro, sobre política, sobre eleições. Afinal, daqui a pouco o vereador vai se submeter de novo às urnas. O doutor Pedro Longo tem alguns anos aí ainda para enfrentar outra batalha eleitoral, né? Digamos assim. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes compondo a nossa bancada de debatedores, e a gente, desde já, agradece a sua participação, a sua audiência, a você da capital e também do interior. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Ok, voltamos agora em definitivo com mais uma edição do programa Tribuna Livre nesta segunda-feira. Tem muita gente supersticiosa, né? Ainda bem que hoje não é segunda-feira 13, tem gente que tem superstição, não é o meu caso. Mas existem os supersticiosos, né? Isso mesmo. Bom, temos o prazer de conversar agora com o doutor Pedro Longo, juiz aposentado, deputado estadual, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, doutor. Prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado também. Para mim é uma honra estar aqui partilhando dessa bancada tão expressiva com o nosso querido Narciso Mendes, Osmir Lima e na companhia também do vereador. Isso. O doutor Pedro Longo é do PDT, Partido Correto. Democrático Trabalhista. Seja bem-vindo, vereador João Marcos Luz. Comunista. Prazer recebê-lo aqui. Te cumprimentar toda a equipe aqui do Tribuna Livre e os nossos amigos aqui, Narciso Mendes, Osmir Lima, nosso deputado Pedro Longo. Relembrar que quando eu fui candidato pela primeira vez em 2008, eu recebi conselho do seu Narciso Mendes. Lá no início da sua carreira. Isso. E me incentivando a fazer boa política. Aproveitar para agradecer. Legal. Seja bem-vindo, Osmir. Muito boa noite. Boa noite, doutor Narciso. Boa noite. Muniz, me permita que eu comece. Para equilibrar, o Osmir começou o programa anterior, não foi? Então pronto, vamos equilibrar. Que eu comece perguntando a esta figura ilustre, doutor Pedro Longo, ex-juiz, agora parlamentar já pela segunda, reeleito, Antônio Marcos. João Marcos. João Marques. Conselho, você escolhe de quem recebê-los. Opinião, você escuta de todos. E eu lhe farei diretamente alguma pergunta, mas eu vou me dirigir ao doutor Pedro Longo. O que o fez deixar a belíssima carreira na magistratura e entrar na atividade política? E aqui pergunto, o senhor se sente que será melhor aproveitado como um deputado estadual, amanhã deputado federal, sabe lá quais são, até onde vão suas pretensões? Em que momento você está mais à vontade, agora ou ontem?
Eu acho que são fases da vida, Narciso e Osmir, né? Eu cumpri o meu papel, eu já tinha uma carreira longa na vida jurídica, né? Eu fui procurador do INCRA, advogado da União, procurador da Fazenda Nacional e encerrei a minha carreira na magistratura. Poderia ter continuado, né? Hoje já estaria possivelmente pleiteando uma vaga no tribunal como desembargador, mas eu entendi que eu tinha dado já a minha contribuição e quis oxigenar a minha vida, né, com novos desafios. À época, eu fui convidado logo depois da aposentadoria para assumir alguns cargos, então o governo Tião Viana, né? Eu assumi o IMAC, fiquei cerca de 1 ano e logo depois me chamaram para o Detran, onde tivemos oportunidade inclusive de conversar muito, você deu dicas importantes para nós, né? E aquilo acabou dando uma visibilidade do nosso trabalho. A gente dava muita entrevista, conversava, aqui mesmo, né, Muniz, muitas vezes, e aí começou a surgir entre os amigos essa ideia da gente buscar também o mandato legislativo, né? Na primeira, em 2018, ficamos por 150 votos, depois houve uma recontagem, acabamos assumindo e logo de início fui chamado já para ser o líder do governo, que também deu um destaque, né, à nossa atuação. E aí a nossa reeleição acabou sendo uma reeleição razoavelmente tranquila, fui o mais votado do partido, né? Então eu me sinto hoje muito à vontade, mas eu posso dizer que eu sou feliz no que eu estou fazendo, né? E gostaria de ter a oportunidade de continuar, quem sabe numa próxima eleição, buscando um mandato em Brasília, né? Estamos trabalhando, debatendo essa ideia, porque a minha formação jurídica me atrai muito na questão da legislação, né? Da criação de leis, isso no debate, e nós sabemos que o Brasil é muito centralizado, as nossas regras, as leis que realmente valem são as leis nacionais, as leis federais, né? Então estou nesse debate. Eu quero perguntar, não ao juiz aposentado, mas ao deputado. Na sua opinião, o judiciário, eu me refiro aos tribunais superiores, notadamente o STF. Correto. Não vem abusando um pouco das suas prerrogativas? Eu acho que sim, eu acho que há um certo excesso, né? Nós chamamos isso no meio jurídico de ativismo judicial. Né? Agora, também nós não podemos só culpar o judiciário, porque o judiciário ele só age se ele for provocado. Então o que ocorre? Há um debate lá no Congresso, um partido, um parlamentar não fica satisfeito, vai ao Supremo. O Supremo tem que decidir, né? E aí aquelas cabeças vão então tomar decisões. E às vezes também há uma falha legislativa, né? Ficam buracos na legislação e o Supremo acaba tendo que suprir. Eu não sou simpático a esse ativismo. Eu acho que quem tem que fazer lei são os parlamentos, em cada uma das suas instâncias, né? Então, realmente eu discordo em parte desse ativismo, mas também não atribuo a responsabilidade só aos tribunais superiores. Então, em parte é do próprio legislativo e do nosso sistema constitucional. Não, mas eu diria o seguinte, algumas vezes eles legislam em virtude do vácuo, talvez deixado pelo Congresso, e nós temos um exemplo gritante, agora que eu considero, sem ser da minha área, uma certa aberração, que é esse processo da fake news, que ele poderia ter sido aberto pelos caminhos naturais, né? A denúncia, a apuração, mandar apurar, o Ministério Público entrar. Agora, ele concentrar dentro do Supremo, eu acho que é um pouco de exagero e um pouco desse ativismo que acaba de fazer, não concorda? Concordo, eu acho que no futuro isso será objeto de estudo, né? Há quem diga que situações excepcionais exigem também providências e medidas excepcionais, né? Mas eu acho que é um debate que Osmir vai ficar esse para a história. Evidentemente não é prática rotineira um magistrado investigar, às vezes ser a própria vítima do processo e também julgar. Isso não é normal no nosso sistema acusatório, né? Por outro lado também, Narciso e Osmir sabem que também houveram excessos, né, que colocaram um pouco em risco as instituições. O Supremo se sentiu atingido e acabou referendando, né, a atuação monocrática de um dos seus ministros. Eu acho que esse tema ele vai ficar para a história. Agora deixa eu me reportar ao meu querido vereador João Marques. João Marcos. Foi não.
João Marcos, nas democracias avançadas, mas que nenhuma delas é perfeita, o próprio Winston Churchill dizia que a democracia era o mais imperfeito do regime, com exceção de todos os demais. Mas tomemos como exemplo a democracia americana, que apesar dos seus defeitos, é talvez a melhor representativa. Se você chega nos Estados Unidos e pergunta para um americano de 30 anos, 40 anos de idade, se ele é fixado no Partido Democrata ou Republicano, aí você pergunta qual é o seu partido. Ele diz, democrata ou republicano? E por que você optou por esses partidos? Ele diz, porque meu pai optou, porque meu avô optou, porque meu bisavô optou, e meus filhos já estão optando pelo mesmo partido. Quer dizer, os partidos vão se tradicionalizando. E você está na eminência, não porque você quisesse fazer isto, uma mudança partidária, mas não é traumático, porque eu deixei a política partidária quando me vi obrigado a trocar pela terceira vez o partido que eu pertencia. Eu estou aqui no Acre, os dirigentes partidários do meu partido faziam as alianças que pretendessem fazer em Brasília, e eu era obrigado a ter uma filiação para poder me candidatar. Você está na iminência de trocar de partido. Por quê? E se isso lhe gratifica? Olha, primeiro dizer que a história nos diz que o Brasil copiou muito, se espelhou muito na Constituição americana, nas formas políticas dos Estados Unidos. Durante o tempo, ao passar do tempo, foi mudando. Mas, no geral, eu vejo que a democracia ela está dentro do indivíduo, do ser humano. A partir dele é distribuído para as pessoas, não é dentro de partido, é dentro da pessoa, do indivíduo. Então, onde ele estiver, ele vai espalhar a democracia. E aí onde é o ponto fundamental. Eu saio do MDB triste, porque ele mudou, o partido mudou a sua concepção de fazer política. Você vê que o MDB sempre enfrentou a Frente Popular, o PT especificamente, durante 20 anos, queria tirar o PT. E o povo dizia, não, nós queremos o PT. E agora que o povo tirou o PT, o MDB disse, não, eu quero o PT. Então isso é na contramão do sentimento das pessoas. Então eu não posso compartilhar com isso. Eu vi, inclusive, assim sendo bem detalhista, se me permite, o Marcos Alexandre com o senador Nabor Júnior, lá em Brasília, num abraço, num almoço. Mas será que eles não sabem que o povo aqui não vai esquecer jamais do Nabor Nunca Mais? Porque o Nabor Nunca Mais foi criado pelo PT, pela Frente Popular. E ali eles ajudaram a encerrar uma carreira ainda precoce de um grande político. Então são essas coisas, são esses sentimentos que me faz sair do MDB. Mas saio triste. Eu vejo o MDB indo para um caminho sem volta, um caminho não muito bom, que é o caminho do descrédito. Que é a pior coisa que tem na política, é isso, é o descrédito, é a falta de confiança. E o povo já teve muita confiança no MDB. Mas é uma escolha de quem está lá. Inclusive tem tipo uma apologia aos cabeças brancas, que eu tenho muito respeito, mas eles também erram. Mas muitas vezes isso não está sendo levado em conta. O fato é que nós vamos trilhar nosso caminho sempre com a democracia dentro do peito. Deixa eu contribuir com o que você está dizendo aí, com a produção de uma frase de Rui Barbosa. Doutor Pedro Longo, de Rui Barbosa, os canalhas também envelhecem. Não é o caso. Não, ainda eu sei. Não é o caso de não se é aplicar não é o aos caso. que dirigem o PMDB. Não é o caso. Porque quando ele se reportou aos cabeças brancas, porque, claro, a velhice, ela traduz um certo grau de experiência, né? Então, mas eu quero lhe dizer, e aí eu me volto novamente para o doutor Pedro Longo, eu às vezes faço algumas críticas à nossa Constituição. Osmir defende
literalmente a nossa Constituição, eu critico, mas obedeço-a. Literalmente, não. Eu já disse para você várias vezes, que está com a memória curta, que na área econômica, a Constituição ficou a desejar. Eu defendo a Constituição, as garantias e direitos fundamentais do cidadão brasileiro, que na época, é bom voltar à nossa época, não tinha nem garantia, nem direitos fundamentais. Nós vivíamos numa ditadura. Mas, doutor Pedro Longo, essa pergunta tem que ser respondida pelo senhor. O próprio Ulisses Guimarães, na promulgação dessa Constituição, que Osmir esteve presente mais ativamente do que eu, ele disse: obedecê-la, sim, de respeitá-la, nunca, de desobedecê-la, jamais. Descumprir, jamais. Traidor da pátria, traidor da Constituição é traidor da pátria. Mas o nosso país é um país que é excessivamente legislado. Aqui nós temos a justiça militar, a justiça do trabalho, a justiça eleitoral. Justiça desportiva. No que nós podemos defender a nossa emporcalhada e bagunçada legislação eleitoral? Essa é uma pergunta difícil, Narciso. Tão difícil que o senhor vai responder lá no próximo bloco. Tá bom, doutor? O senhor tem um intervalo aí para pensar e responder, certamente com muita categoria, sim. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você não precisa mudar de canal, porque o programa está apenas começando e ficando ainda melhor. Até já! Estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @ORioBranco. Lembrando que o conteúdo, todos os programas da TV Rio Branco estão disponíveis para você no portal oriobranco.net e também no nosso canal no YouTube, ok? Daniel Cabral, mais uma vez presente, dando uma caprichada aí nas caricaturas do doutor Pedro Longo e também do vereador João Marcos Luz. Eles levarão para casa daqui a pouquinho uma lembrança aqui singela do programa. Registramos também aqui as presenças do meu amigo Saldanha, sofredor, flamenguista, não tira a camisa, do meu amigo Carlinhos Gomes, seja bem-vindo, Carlinhos, da Jordana, assessora do doutor Pedro Longo, e também Ele Explica, Freud, acompanhando aqui o vereador. Sejam bem-vindos, muito boa noite. Doutor Pedro Longo, fique à vontade para responder a pergunta feita pelo doutor Narciso na virada do bloco. O que fazer, segundo ele, nas palavras dele, para acabar com essa política avacalhada que nós temos aí? Narciso, alguns anos atrás, o Congresso aprovou, né, uma cláusula de barreira, bastante efetiva. 5%. 5%, né? Qual era a ideia? Era concentrar a questão partidária em menos legendas, mas legendas que representassem efetivamente ideologias. Até porque não há 10 ideologias de esquerda, 10 de direita, 10 de... né? Isso não se justifica conceitualmente, teoricamente, né? Infelizmente, o Supremo, à época, extinguiu, entendendo que aquilo ameaçava as legendas menores, as minorias, né? É uma prova que o Supremo não deve se meter em assuntos que não lhe dizem respeito. Exatamente. Porque a classe política já havia chegado à conclusão que era importante fazer essa depuração, estavam corretos. Tanto que agora estamos retornando, né, com uma cláusula mais flexível, digamos, mas estamos começando um processo de depuração. Então, eu acho isso importante.
Eu acho interessante, no caso da Justiça Eleitoral, você me pediu, diga um aspecto positivo. Eu acho que ela oxigena bastante, ela vai aprofundando, melhorando os seus entendimentos, né? Ele não é uma coisa congelada no tempo. Então, vou dar um exemplo que me beneficiou, né? Eu não era nem parte no processo, mas quando eu assumi, houve uma recontagem de votos, né? E eu vim assumir ainda fruto da eleição de 2018. Por quê? Porque o TSE e o Supremo confirmou isso, entendeu que se o voto é ilícito, se o voto é comprado, ele não pode valer para nenhum efeito, né? Ele não vale não só para o candidato, ele não vale também para o partido que está se beneficiando. Esse foi um entendimento jurisdicional, foi um precedente e que eu acho aperfeiçoou e hoje passou a ser uma regra, hoje a lei contempla esse entendimento. Então tem aspectos positivos, mas infelizmente teve esse grande erro judiciário no passado, né, que eu acho que comprometeu, atrasou em alguns anos a evolução, o aperfeiçoamento da democracia brasileira. Concordo plenamente. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o nosso vereador João Marcos. Você está saindo do MDB com a justificativa de que o MDB filiou um ex-integrante do PT e vai lançá-lo como candidato oficial para a prefeitura nas próximas eleições. Olha, Narciso, o doutor Pedro Longo, nosso deputado, meu querido irmão, estão discutindo aqui dessa anarquia. Mas ele nasceu em Cruzeiro do Sul também? Para nós ele é cruzeirense de coração. Mas a Irmandade é da maçonaria. É isso. Eu conheci pelo Jefferson. Nós estamos aqui discutindo a anarquia partidária que existe no Brasil. Eles mesmos colocaram, eu coloquei também. E o Brasil é uma verdadeira anarquia. Ele não é como no tempo... Que não sai dos Estados Unidos, não. Assim, no Brasil já houve PSD e PTB. Quem era do PSD não se misturava com o PTB e vice-versa, né? E eu fui, por exemplo, do PSD, na época meu avô era do PSD, meu tio era do PSD, e quando eu comecei a fazer política aos 16 anos, foi do PSD. Você não acha que, à medida que ele sai do MDB, ele não teria mais vínculo com o PT, ou você está achando que ele é um cavalo de Troia? É um laranja. Tá tudo combinado. Vai para o MDB só para tirar a camisa vermelha, colocar um azul, para tentar ludibriar, enganar o eleitor. Está tudo combinado, né? Então, não se trata de... Tanto é que o PT nem lançar candidato vai. Vão todos formar uma mesma aliança. Então, acho que é muito importante, inclusive, eles esclarecerem isso. Certo? Não precisa um opositor falar. Acho que é muito importante eles mesmos chegarem ao consenso e dizer para a população, não, nós nos juntamos e esclarecer as razões. Acho que essa justificativa eles vão ter que dar, queira ou não. Eles vão ter que dizer, mesmo que seja na campanha, por que eles estão agora apertando as mãos depois de tanta divergência. Mas o Flaviano não tem dito que pode receber o apoio. Apoio ninguém dispensa. Apoio ninguém dispensa, agora não quer aliança. Mas aí já houve uma pressão e hoje, agora, tem uma hora atrás, já deu uma nova declaração dizendo que quem vai decidir é o candidato. No caso, o Marcos Alexandre. Ele é que vai decidir. Decidir o quê? A aliança com o PT. Sim, haverá aliança com o PT. Vai fazer aliança ou não. Então está muito claro, né? Isso não precisa... não tem, na minha concepção, não tem nuvens, está muito claro. Agora, na minha visão, a população não vai entender isso. Mas vamos aguardar. Narciso, você complementa, tá? Porque é um assunto que nós dois combinamos de falar com o doutor Pedro Longo. A Assembleia Legislativa do Estado hoje está fazendo um esforço muito grande, junto com a bancada federal e outros segmentos, para, eu não sei nem como definir, a maldade que cometem contra o povo acreano com relação ao preço das passagens aéreas e os horários. E a quantidade também de voos. E a quantidade de voos, exatamente. E a qualidade dos aviões. Também. Porque te lembra, a gente viajava toda semana, né? Era de manhã ou da tarde. Não, por exemplo, agora eu estou indo para continuar meu tratamento, vou sair daqui 2 horas e 40 minutos da madrugada. Uma noite toda sem dormir. Né?
Isso é um absurdo, pagando um preço caríssimo. Da última vez, eu fui com o meu bisneto, e de volta, pegando aí uma certa promoção, paguei 7 mil e poucos reais. É uma viagem para a Europa. Como é que está essa luta? Você pode complementar depois, Narciso. Não, eu apenas gostaria de acrescentar que isso são as frutas venenosas do capitalismo selvagem. Sei. As frutas venenosas do capitalismo. Eu vou lhe explicar. Explica para mim. O que é que isso representa? A gente fala muito de estatização, de privatização, mas as privatizações das estatais ou das concessões feitas pelos governos, ela tem que atender os interesses regionais também. Por exemplo, quando foi privatizar a energia do Acre, foi uma obrigação que entrou de quem privatizou só a energia de Curitiba, de São Paulo, do Rio de Janeiro. O que está acontecendo com as nossas empresas aéreas é porque os lucros que ela obtém é no tráfego Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. Quer dizer, então, essas empresas que são concessionadas as autorizações para manter traças lá, queria dizer, agora, Acre, Brasília, Porto Velho, Manaus, é o que está acontecendo. Nosso capitalismo é que sempre está sendo muitíssimo mal conduzido. Perfeito, Narciso. Osmir, toda a razão. Eu defendo que a única forma da gente romper com isso, porque hoje o Acre é final de linha. É final de linha. Né? Botam o que querem, quando querem. Então nós temos preços altos, horários inconvenientes, pouca oferta de voos, e veja que nós temos 2 aeroportos internacionais, né, certificados como internacionais. Poderíamos ter daqui um voo, por exemplo, para Cusco, de Rio Branco, e um voo de cruzeiro para Pucal. Imagina o que, principalmente no caso de Cusco, o que não atrairia de turistas interessados, a quantidade de voos que poderiam aumentar. Mas precisa ter alfândega, nós não temos aqui funcionários efetivos, então é um problema complexo. Quem pode resolver hoje? A ANAC e o Ministério de Portos e Aeroportos. Por que a ANAC? Exatamente pelo exemplo que você usou. Todo mundo quer fazer ponte aérea Rio-São Paulo. Ah, você quer mais slots lá em Congonhas, quer mais slots no Galeão? Então vai atender o Acre, vai colocar mais 2, 3 voos, vai atender Porto Velho, vai atender... Porque é um problema de todo o norte, mas o Acre está na situação hoje pior de todos. Nós não temos voo para Porto Velho. Imagina as duas capitais próximas. Permite, rapidamente, claro. Para a gente ir a Manaus, a gente tem que ir a Brasília. Brasília. É um absurdo. Para ir para Porto Velho, você quer ir a Brasília ou a Manaus? A minha última ida para Brasília, eu fui de ônibus daqui para Porto Velho para fazer Porto Velho. Tem muita gente fazendo isso agora, se quiser embarcar. Então, o que eu queria concluir é dizer que exatamente nós temos que criar uma legislação, criar regulamentos em que as empresas aéreas que se beneficiam do filé, digamos assim, elas têm obrigações também, porque o Brasil é um país continental. O Acre, e aí eu sempre uso o exemplo, eu acho que o Senado tem muito poder nisso. Por quê? Deputados nós temos 8, São Paulo tem... Agora, senador nós temos 3, igual a São Paulo, igual ao Rio de Janeiro, igual a Minas Gerais, né? Eu queria ver se um estado desses tivesse problema com as BS, como nós temos aqui, problema de malha aérea, de crise aérea, como nós temos, se deixavam votar alguma coisa lá no Senado. Então, eu acho que a nossa bancada federal tem que ser um pouco mais... Eu sei que todos querem ajudar, eu não estou aqui criticando ninguém, mas tem mecanismos, tem instrumentos, né? Faz obstrução, até que haja alguma solução de fato, porque não é só a questão de conveniência, é questão de saúde. Se você tiver um problema, melhorou na saúde aqui, é verdade, usamos exemplos aqui no intervalo, mas se tiver uma emergência, tiver que ir para São Paulo, para Goiânia, você tem que esperar 10 dias, como é que faz? A pessoa morre. Doutor, como o senhor bem definiu, que vai definir a bancada federal, deputados e senadores, pressionando a agência reguladora. Isso. Agora, enquanto isso, os senhores na Assembleia tomaram a iniciativa, criaram uma frente, a Câmara também quer participar, vai participar.
Até que ponto isso é importante para fortalecer esse movimento? Eu diria que hoje a Assembleia Legislativa... Tem um encontro marcado, dia 17, né? Isso, e da mesma maneira o nosso Parlamento Mirim, mas hoje a Assembleia Legislativa ela adquiriu uma importância muito grande. Ela pode até não ter os instrumentos legais para resolver, mas ela dá visibilidade ao problema, ela chama atenção. Então, nós temos feito isso lá na Assembleia, usando aquela tribuna, usando a cobertura da imprensa para trazer luz nesses problemas, né? Porque nós somos a voz do povo, que nós somos a voz, né, daqueles que não conseguem se expressar. Então já haverá agora uma reunião com o ministro dia 17 em Brasília, e ele será convidado, e já previamente um compromisso de que ele virá ao Acre, junto com a ANAC, para a gente tentar buscar soluções aqui. E além disso tem outras providências, o Ministério Público Federal também ajuizou uma ação, né, para questionar essa matéria. Então eu acho que com o tempo, com criatividade e com muita persistência, a gente vai encontrar um caminho. Ótimo. Vereador João Marques, do MDB ainda. Vocês estão fazendo um bom trabalho na Câmara, eu cumprimento, e principalmente vocês aprovaram o plano de saneamento básico. Mas antes de você falar sobre o plano, eu gostaria de fazer algumas pequenas perguntas, rapidamente se me respondendo. Qual é o percentual de pessoas atendidas, as residências atendidas com água aqui em Rio Branco? Tratada 40%. 40%. Saneamento? 2,5%. 2,5%? Esgoto. Tratado. Só tem isso? Só. Já teve 17, hoje tem 2. Já teve 17, hoje tem 2. Drenagem? Drenagem, esse é um caos, né? Chega não tem 100%. nada. Choveu, alaga tudo. Problema gravíssimo. E como você é o líder do prefeito, como é que vocês estão pensando em resolver esses graves problemas? Que isso acaba acarretando problema de saúde pública, etc, etc, etc. Um monte de etc. Todos nós sabemos que a política é que move tudo é movido pela política, essa é a minha concepção. Por isso a gente sempre quer esclarecer como está a política, mas nós também temos uma cidade para cuidar. Rio Branco, infelizmente, não nasceu em cima do planejamento, e durante os anos, parece que propositalmente, os governantes foram desorganizando mais ainda. O populismo é o pior da política. Sim. Infelizmente, Rio Branco hoje se tornou uma cidade muito difícil de resolver problemas na área de infraestrutura. Se você chega de avião, se você olhar, você vê a cidade totalmente espalhada. Então assim, ela foi crescendo de forma desorganizada. Então isso é muito caro para arrumar isso. O que foi feito em Rio Branco até hoje? Questões pontuais. Eu votei no presidente Bolsonaro, mas o governo, nos 4 anos de governo dele, não autorizou o BNDES financiar os governos na área de saneamento básico. E aí não foi feito absolutamente nada em 4 anos. Mas o que foi feito sempre foi em questões pontuais. E o mais grave, 140 anos, nunca ninguém se propôs a fazer um plano de saneamento básico. Rio Branco é a única capital que ainda não tinha um plano. E o que é o plano? É um diagnóstico da cidade. Nesses 4 eixos: água, esgoto, drenagem e resíduo sólido. Portanto, ontem nós viramos essa página. Foi aprovado por unanimidade. E a partir de agora, o prefeito Tião Bocolon, que é o atual gestor, pode ir lá no BNDES, pode ir no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no governo federal, porque nós perdemos muito dinheiro federal por falta de plano. Enfim, começar a fazer os investimentos macro, aí sim, não só pontuais, mas macro. Agora, a questão não é só essa, a questão também passa por plano diretor, a questão passa por educação. Hoje as pessoas ainda querem construir de qualquer jeito. Enfim, é um desafio que nós temos para a cidade de Rio Branco. E não é fácil, mas isso, o que aconteceu ontem na Câmara, é um início, digamos, propositivo, concreto, de solução para a cidade de Rio Branco. Narciso, deixa eu fazer só um comentário, você faz a pergunta. Só fazer um comentário. Você vê a diferença de Rio Branco para a minha querida cidade de Cruzeiro do Sul, né? Desculpe as novas. Aquela ladeira me incomoda. Aquilo aqui que dá o charme. Parece uma cidade europeia. Exato. Olha o seguinte, carro velho não funciona lá, não adianta, porque não vai subir. 1.0 não sobe. Né? Batida com 3 pessoas não sobe. Mas qual é a diferença?
Aqui só tinha um meio aqui, o resto foi um processo de invasão. Cruzeiro do Sul foi fundado por um engenheiro militar. Na fundação, Narciso, ele fez a planta da cidade, que até hoje 90% é seguido. Segue ali a planta que foi feita quando da fundação. Ruas largas. É apenas esse comentário que eu queria fazer. Doutor ex-juiz, deputado, e dependendo do momento, grande irmão, o candidato em quem eu poderei votar, porque Olha, há uma declaração aí, doutor. não estarei desperdiçando meu voto. Muito obrigado pela deferência. Isso aí é ótima qualidade. Doutor Pedro Longo, entristece-me como brasileiro a forma atabalhoada como a nossa república vem se conduzindo, tanto política como economicamente. Depois do golpe aplicado em Dom Pedro II, que eu convido o senhor a ler o livro O Imperador Republicano, porque o período de maior estabilidade política do Brasil foi no período do Império de Dom Pedro II, sabia, né? Aí, de 1889, proclamação da República, até 1930, nós, República Velha, viveu cultuando a política do café com leite. Só podia ser presidente do Brasil, revezando lá. reservando São Paulo e São Minas. Paulo e Rio. Aí, de repente, Paraíba, Minas e Rio Grande do Sul, sai Getúlio Vargas com uma cuia de chimarrão e dá um golpe no café com leite. Recentemente, era como se que o Brasil existisse para ser consumidores desses dois grandes estados. Aí, recentemente, um cidadão que foi eleito, surpreendentemente, e reeleito, com uma fenomenal votação, que é o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para mim, ele fez uma declaração, Osmir, que nunca mais um político brasileiro tem o direito de fazer uma declaração tão assintosa quanto a dele, que quer fazer a união dos estados do Sul e Sudeste contra os estados do Norte e Nordeste. Exatamente porque dizia que nós éramos as vacas que não produzia e se alimentava com as vacas gordas do região. Como é que o senhor classificou essa votação, esse posicionamento dele, se ele é, juntamente com o atual governador de São Paulo, um dos dois potenciais candidatos a presidente da República nas próximas eleições? Olha, como analisou um importante analista político no Brasil, ele queimou a largada, né? Se ele pretendia com isso fazer um gesto, eu acho que ele se inviabilizou, né? Porque o Nordeste hoje é um foco de crescimento econômico. Sim. Você vê que o percentual de crescimento supera, inclusive, estados do Sul e Sudeste, né? E o Norte, nós pagamos um preço aqui, que é a questão ambiental, para proteger as chuvas para o sul, para o centro-oeste, né? Então, isto é extremamente injusto. Nós estávamos falando aqui agora há pouco do sofrimento, não é, vereador? Que nós, na aviação, em tudo, nós pagamos um preço. Altíssimo. Não podemos desmatar por causa disso, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, e ainda somos chamados como alguém que não quer produzir. Isso não é realidade. Isso foi de um profundo mau gosto, de uma infelicidade do governador Romeu Zema, né? E eu acho que ele vai pagar um preço muito caro por essa declaração, principalmente porque elas são injustas. Eu acho que já está pagando, hein? Já está pagando, né? Então, eu repudio, eu como acreano, embora tenha nascido lá no Sul, mas eu me considero acreano, tenho o título de cidadão acreano, vivo aqui porque eu quero, não porque eu preciso viver aqui, né? E eu tenho um amor por essa terra, né? Lá em Cruzeiro do Sul, e falávamos aqui agora, eu tenho 2.000 votos em Cruzeiro do Sul, que eu tenho todo um carinho, né? Porque sempre soube voltar. E é um povo empreendedor. O povo de Cruzeiro do Sul, do João, é um povo extremamente empreendedor. Claro. O acreano em si é empreendedor, enfrentou
para trazer a civilização aqui do estado. Enfrentou dificuldades fantásticas, né? A malária, as doenças, a dificuldade que era viver nos antigos seringais. E nós sempre geramos riqueza para o Brasil. O Acre, para quem não sabe, eu acho que eu tenho certeza que o Zema não sabe, chegou a ser, depois de São Paulo, no segundo ciclo abaixo, o segundo maior PIB do país. Né? Então, assim, de um desconhecimento para nós, deputado? Ridículos, nada. 10% do que nós produzíamos. Exatamente. Daí onde houve o primeiro movimento autonomista em 1910, para criar o Estado do Juruá. Só para completar. Exatamente. O Acre, ao ser anexado ao Brasil, foi de forma anticonstitucional. Nos deixaram como território, território que não estava previsto. Sem prestígio político, sem bancada. Criaram federal. Esse termo, território federal. Não, e o mais grave, dividido em departamentos. Departamento. Legal. E com isso a gente fecha o segundo bloco, vai ao intervalo comercial e volta em instantes. Você não precisa mudar de canal. Até já. Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Aqui, vez por outra, no intervalo, conversa de bastidores, né? Já houve, sim, uma união entre o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Na Constituinte. Só que não era contra o Sul e o Sudeste, era em defesa, né? Em defesa da região. Dos três. É diferente de ir para o ataque, né? Claro. Vamos lá, Osmir, a próxima Não, é o seguinte. pergunta. Dentro da nossa pobreza, continuando, daí que eu não me conformo, você abordou essa questão, de querer que deixe isso aqui só como uma mata intocável. Não, nós temos que gerar riqueza. O que mais temos aqui na região norte é pobreza. E dentro dessa pobreza, vai para os dois, para o deputado e para o vereador. Vocês sabem melhor do que eu, quando o governo paga transferência de poderes, quando paga as suas dívidas, pagamento de salário, a previdência, etc., não sobra quase nada. Neste mês, houve uma queda de 27% no FPE. E quero crer que 23,5% no FPM do município. Como é que o governador e o prefeito estão vivendo com esses orçamentos ainda agravados? É uma boa pergunta, Osmir, né? O FPE, evidentemente, o Acre depende ainda, em grande parte, dessa transferência constitucional de recursos. E quando há uma queda abrupta, que ela não... Porque tem quedas que são sinalizadas, né? Quando os seus indicadores anteriores já indicam, o governo já toma previamente algumas medidas. E essa foi um pouco abrupta, né? Então está levando a uma necessidade de contingenciamento de alguns recursos, mas até onde nós sabemos, isso não vai afetar as principais obras que o governador Gladson tem implementado, né? A questão da maternidade, das pontes, elas estão preservadas porque já eram recursos carimbados, né? O que vamos ter que reduzir um pouco é o custeio, aquela questão da diária, das viagens, ainda mais com esses preços astronômicos que estão as passagens. Mas eu creio, eu tenho muita tranquilidade com isso, Osmir, porque se tem uma coisa que esse governo conseguiu ajustar bem, são as finanças. Nunca houve risco do pagamento do funcionalismo, nunca houve atraso, né? Então, vamos ter alguma dificuldade, mas não vai haver colapso. E não nessa proporcionalidade, mas já havia essa previsão de queda mesmo aí, né? Mas não se imaginava que fosse tão expressiva, né? Mas estamos... Mais 53 milhões, né? 53 milhões a menos. A menos. E o nosso Eu prefeito? vejo que nós temos que ultrapassar essa barreira do Pires na mão, sabe? Temos que buscar soluções. Aqui no Acre tem dois campos, historicamente. Aquele que defende o agronegócio, a abertura e a preservação, que eu chamo até de idolatria. Mas nós temos no mundo a tecnologia ganhando espaço na área da iniciativa, na economia criativa. Aí alguém pode dizer, mas peraí, não, nós temos gente aqui com capacidade de criar aplicativo, enfim, na área de tecnologia é extensa.
para que nós começamos a mudar esse eixo. Eu sou defensor do agronegócio, mas nós temos que buscar outras soluções. Você vê que o funcionário aqui do TRN criou um aplicativo que hoje é referência nacional, um acreano aqui dentro do TRN. Então nós temos que apostar nisso. Um outro acreano do CREA criou um aplicativo que há mais de 5 anos é usado pelo Confé, ou pelo Confia, como termo. Também, o acreano é inteligente. Então nós temos que buscar fortalecer o turismo, enfim. Nós temos que ultrapassar essa barreira de estar sempre aguardando recursos do governo federal. Eu fico muito triste quando um deputado e um senador, a única coisa que fala é de emenda. Só fala de emenda. Eu conversei com você, gostou do dinheiro. Mas peraí, gente. Então, eu acho que nós temos que vencer essa. Isso aí tem que ser mais uma oportunidade de ajudar o agro. Agora, mas não é uma luta em quase que... Em glória? E em glória, Eu não diria que em glória, porque se vencer tem glória, né? Essa é a questão do preservacionismo a todo custo. Como é que vocês veem os dois? Desculpe, Narciso, que eu estou interrompendo, deixei você não fazer pergunta. Os dois, como é que vocês estão vendo o não aproveitamento das nossas riquezas dentro desse discurso que eles falam de desenvolvimento sustentável? Que nós temos que aproveitar a riqueza, sem criar problemas ambientais graves. Como fazer? A pior pobreza é a de espírito. É você não enxergar coisa boa. Em preservação se faz com tecnologia, não com idolatria, não com essas questões que a esquerda geralmente traz para o debate. Então nós temos muita coisa boa, agora nós precisamos que as nossas autoridades, quem está no domínio, tenha esta visão. Porque se for só de preservar, aí nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu vou fazer uma perguntinha. Mas deixa aqui. o doutor Pedro responder essa mesma questão aí. Aí em seguida você vai para os dois. Não, eu queria até aproveitar a deixa do vereador. O governo agora, nós aprovamos na Assembleia, né, a criação de um polo tecnológico, que é exatamente para identificar esses empreendedores, né? Porque esse é um novo mundo, isso é o futuro, ele tem razão nisso, né? Eu acho que isso somado à questão do turismo, muita gente quer vir, quer conhecer as nossas aldeias, quer conhecer o etnoturismo que nós chamamos, isso é um lado que realmente pode ser aproveitado. Agora, eu defendo também uma revisão, Osmir, do nosso zoneamento econômico e ecológico, porque a gente pega, por exemplo, aquela BR que vai lá para Assis Brasil, da estrada você vê a reserva florestal, você tem ali um pasto ou plantações e ali já chega na reserva. Agora você imagina o que não é gasto pelo poder público para manter uma rodovia, para manter um linhão de energia em volta, para manter uma linha de internet. Por que não aproveitar esses polos que já estão abertos, né, que já há todo um esforço do poder público e permitir que haja um aproveitamento maior dessas áreas? E compensar, nós temos florestas intocadas, temos áreas intocadas, que poderiam perfeitamente esses proprietários adquirirem outras áreas para fazer uma compensação e permitir um desenvolvimento maior, né? Então, isso não é destruição alucinada, nada disso. Isso é rever, dentro de critérios científicos, as nossas possibilidades de aproveitamento. Eu não sei se isso é uma ilusão, se é uma utopia, mas eu defendo e eu acho que é um debate sério que tem que ser travado, né? Que nós podemos fazer nesse particular. Só para ilustrar a sua conversa aqui, doutor, hoje mesmo o assunto nas rádios era, sabe qual? Na região de Feijó e Tarauacá, centenas e centenas de famílias de produtores rurais estão a exigir ou a reivindicar do poder público energia elétrica. E a empresa está com toda a estrutura para fazer o serviço e alguém veio do IBAMA dizendo não pode fazer esse ramal por isso que vai prejudicar isso e isso. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Quando eu estava no IMAC, nós estávamos fazendo o licenciamento do linhão de energia elétrica para Cruzeiro do Sul. Qual é, evidentemente, o trajeto desse linhão? É o lado da BR, né, onde já está. E a BR cruza reservas indígenas. E os indígenas não tinham nenhuma objeção, mas a FUNAI não, ela queria que desviasse, fizesse todo... E os indígenas eram coisas, não, porque aqui vai abrir uma picada, vai atrair caçadores e tal. Então, às vezes, há gente que é mais realista que o rei e que criam dificuldades ao desenvolvimento. Isso aconteceu no asfaltamento de Rio Branco para Porto Acre, Boca do Acre. Boca do Acre. Mas, doutor vereador e o doutor deputado, o nosso dilema
e aí o nosso grande equívoco, eu já repeti essa expressão várias vezes aqui, e insisto em responder, é porque nós temos que entender que recurso não é riqueza. Que você não reparte recursos, você reparte riqueza. Então, a floresta amazônica é uma das maiores fontes de recursos naturais do mundo. Mas ela não está produzindo riqueza para o povo que aqui habita. Mas eu não podia deixar, que eu já estou vendo ali o nosso chargista. Você está fazendo a charge ou a fotografia deles? Caricatura. Doutor, essa pergunta é própria para um juiz ou ex-juiz. O que é que o senhor achou de vantajoso a instituição do juiz de garantia? Ele se fazia necessário ou não? Ou se o papelão jurídico que o senhor Sérgio Moro fez no Brasil foi quem obrigou a criação de um juiz de garantia para evitar que outro canalha igual a ele proceda como ele procedeu? Extremamente necessário, pena que demorou tanto tempo para ser implantado, mas pelo menos o Supremo teve um pouco de bom senso, porque o que é o juiz de garantias explicando para a população? Um magistrado que conduz a investigação, que determina uma interceptação, que tem acesso a informações sigilosas, não pode ser o mesmo que vai julgar, porque ele está contaminado pela prova. Né? Quem tem que julgar, o que todo cidadão tem direito? A um juiz imparcial, só isso. Um juiz imparcial que vai receber de um lado, vai olhar do outro lado, vai buscar os argumentos e não vai ficar contaminado pelo que ele ouviu numa interceptação. Doutor, mas não tem outras instâncias? Mas veja bem, o que começa errado tende a dar errado. Imagina a dificuldade, né? A pessoa ter que reverter uma condenação injusta em tribunais superiores. Então, uma prisão arbitrária. Uma prisão arbitrária, preventiva. Então, o juiz de garantias é exatamente isso. Vai haver uma instrução que vai ser supervisionada por um juiz, como deve ser, mas quem vai julgar vai ser outro. Perfeito. Agora, o ministro Alexandre de Moraes não está muito sensibilizado com... Não, realmente ele estaria fora. Tem que arranjar um supervisor para ele. Mas interessante, o doutor Pedro Longo vai me confirmar, mas lamentável ou não, o Supremo Tribunal Federal é a instância da justiça que tem o direito de acertar ou de acertar por último, né? Isso é grave. Estamos chegando ao final do programa. Suas considerações finais, doutor Narciso, por gentileza. Eu quero reafirmar aqui para o vereador e para o deputado estadual Pedro Longo que essa televisão vai estar procurando abrir um canal de comunicação com a sociedade acriana. Porque nós acabávamos de falar de Rio, São Paulo e Minas que quer dominar o Brasil. Se você liga a Globo, o SBT, nós estamos enchendo a consciência dos acrianos de enlatados produzidos por São Paulo. Eu só vejo falar no nome do Acre, aquela mocinha que dá o clima do Brasil, que diz, hoje no Acre a temperatura é 17 graus, no São Paulo. Mas nós temos que tratar dos nossos assuntos. A Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa tem que ir junto à ANAC dizer que o acriano precisa muito mais de transporte aéreo do que quem mora no Rio de São Paulo, porque ele tem outras alternativas. Claro. E vocês não esqueçam dessa questão. Eu mesmo infartei aqui no Acre, eu podia ter morrido por falta de transporte. Por que não morri? Porque eu podia fretar um jatinho para ir para São Paulo, como eu fiz. Como aconteceu quando meu pai morreu, que eu tinha que chegar no Rio Grande do Norte. Aí, quer dizer que se o meu pai, se houver um acidente com uma família meu, eu tomar conhecimento de manhãzinha, só posso sair à noite. Então, cuide dessa questão. Osmir Lima. Eu também reitero, esse trabalho da Assembleia Legislativa, nós temos que tentar encontrar uma solução, porque nós já vivemos isolados. Nossas BRs precisam ser consertadas. Né? Então é um trabalho, e foi um prazer enorme revê-lo e estar aqui no nosso programa. Continue nessa luta. Né? Obrigado. Aliás, você tem sido um excelente deputado. Muito obrigado. Na verdade.
Vereador João Marcos Luz, ainda no MDB. Não, só um minuto. Elogio de corpo presente é vitupério. Não, é sinceridade. O nosso vereador, que ele encontre o seu caminho, né? Aquilo que tem um programa melhor, que condiz com a sua posição política e que tenha sucesso nisso. Muito obrigado aos dois por terem comparecido ao programa, que foi um excelente debate, assim eu acho, tá? Desculpe, por favor, pela tentativa de atropelo. Doutor João Marcos Luiz, foi um prazer. Deu uma pausa muito longa. Foi, eu pensei que já tinha tempo. Verdade, pronto, sem problema. Foi um prazer, vereador, recebê-lo aqui no programa. Eu volte outras vezes, parabéns pelo trabalho e faço um plágio ao Osmir e você encontre o melhor partido. Muito obrigado. Obrigado. O chadista aí. Obrigado a todos. Doutor Pedro Longo, foi um prazer também. Muito obrigado aí pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Antônio. Eu considero que é um privilégio ter uma oportunidade dessas, né, de estar aqui debatendo, além da presença ilustre do nosso vereador, mas a sua mediação e Osmir Lima e Narciso são impagáveis, não tem preço, né? Isso aqui certamente é um momento que eu vou conservar na minha vida, espero ter novas oportunidades. Obrigado. Uma semana de paz para os senhores e uma lembrança também singela aqui do programa. O senhor queria falar alguma coisa ainda? Não, tá, só para acionar o... Vem para cá, então. Aí. Daniel Cabral e a caricatura do doutor. Aí, doutor Pedro Longo. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado, então, aos nossos entrevistados, aos nossos debatedores Narciso e Osmir e a você que esteve conosco desde o início do programa. A gente volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, sempre no mesmo horário, às 8h45, logo após o Roda Viva, um dos melhores programas de debate da TV brasileira. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite.